Bem-vindos a mais uma exploração focada aqui com a gente. Hoje o nosso tema é inteligência artificial mais aplicada especificamente à ciência. E, olha, essa nossa análise foi uma iniciativa muito legal do professor Hélio Dias e ela é baseada numa apresentação super recente. É do professor Sacho Dzeroski, ele é chefe do Departamento de Tecnologias do Conhecimento lá no Instituto Josef Stefan, na Eslovênia. O título é AI for Science. Então, a primeira pergunta é, por que esse assunto está tão em alta agora? Bom, como o próprio professor Dzeroski colocou, a ciência mexe com a nossa vida todo dia, né? Ela gera conhecimento novo, possibilita tecnologias que a gente usa o tempo todo, tipo comunicação, energia, e melhora a nossa qualidade de vida, pensando em medicina, meio ambiente, segurança alimentar. E a IA, nesse cenário, entra como um acelerador, né? Impulsionada por hardware mais rápido, muito mais dados disponíveis e software cada vez mais poderoso. Exato. E é importante lembrar, né, quando a gente fala de IA para a ciência, não é só sobre IA generativa ou os LLMs que todo mundo está comentando agora. Isso tem uma história já bem longa. Pensa no Dendral, lá no final dos anos 60, que ajudava a identificar estruturas químicas. Ou o Bacon, nos anos 70, que tentava redescobrir leis científicas a partir de dados. E desde aquela época, a gente aprendeu algumas coisas importantes, sabe? Tipo, o resultado da IA tem que ser fácil de comunicar para o cientista da área específica. A gente precisa aproveitar o conhecimento que já existe naquele domínio. Conseguir tirar conclusões mesmo com poucos dados, às vezes. E, o que é crucial, produzir modelos que expliquem o que está acontecendo, não só que façam uma previsão. Ótimo ponto. É bom ter essa perspectiva histórica. Bom, a nossa conversa hoje vai seguir mais ou menos a estrutura da apresentação do professor Dzeroski, tá? A gente começa falando de Machine Learning explicável, o SHAI. Depois, a gente passa para os modelos fundacionais, esses modelos gigantes. Em seguida, vamos explorar a modelagem científica automatizada, essa ideia de IA fazendo descobertas mesmo. E para fechar, a gente olha para as tecnologias semânticas para a ciência aberta, ou seja, como organizar e compartilhar tudo isso. Vamos tentar trazer exemplos práticos, falar de projetos e até dar uma pincelada no cenário europeu. Prontos? Ok, então vamos começar a desempacotar isso. Machine Learning explicável, SHAI, para a ciência. Qual é a ideia central aqui? Pelo que entendi, é ou aprender modelos que sejam interpretáveis desde o começo, mesmo com dados complexos, ou então pegar aqueles modelos que são meio caixa preta, sabe? Que acertam muito, mas a gente não sabe bem por quê. Aplicar as previsões deles. E a complexidade é grande, né? Pode ser prever várias coisas ao mesmo tempo, lidar com dados hierárquicos, usar mais ou menos supervisão e ainda considerar o contexto, tipo espacial ou temporal. Exatamente, e o desafio é buscar essa explicabilidade sem abrir mão da capacidade de lidar com essa complexidade toda. Uma técnica que ele menciona bastante são as árvores de agrupamento preditivo, as PCTs. Imagina uma árvore de decisão normal, mas assim, com superpoderes. Em vez de prever só uma coisa, ela lida com múltiplos alvos, múltiplos rótulos, talvez até organizados em hierarquias. A lógica básica é, se a variância nos exemplos de um nó da árvore for baixa, beleza, vira uma folha. Se não, o algoritmo escolhe o melhor atributo para dividir os dados, aquele que mais reduz essa variância combinada dos múltiplos alvos. A ideia é construir um caminho que faça sentido, que seja compreensível. E isso pode ser estendido para aprendizagem semi-supervisionada, usando dados rotulados e não rotulados juntos. A variância, nesse caso, considera tanto os atributos descritivos quanto os alvos. Isso ajuda a tirar mais proveito dos dados, mantendo a interpretabilidade. E tem trabalhos recentes combinando até representações de redes neurais profundas com a estrutura explicável dessas árvores e seus ensembles. Legal. E na prática, onde a gente vê isso sendo aplicado, onde faz diferença? Nas ciências da vida parece ter bastante coisa, né? Por exemplo, para prever a função dos genes, imagina analisar milhares de genomas de bactérias com tipos diferentes de dados para entender o papel de cada gene. É uma tarefa de classificação hierárquica e multirótulo bem complexa. Teve um estudo que usou perfis filéticos de metagenomas, basicamente, onde cada gene aparece ou não e conseguiram resultados ótimos comparáveis aos melhores de um desafio internacional.
Outra área é a triagem virtual de compostos, para achar novos remédios ou reposicionar os que já existem para tuberculose, salmonela ou até problemas cardíacos pós-infarto. O Shy ajuda a entender quais características da molécula ou da proteína são importantes para a atividade desejada. E também tem aplicações para relacionar fatores ambientais com a microbiota, seja no intestino de galinhas ou humanos ou fungos na areia da praia. E na ciência dos materiais também. O ML explicável é super importante lá. O grande objetivo é acelerar o desenvolvimento de materiais novos com propriedades sob medida. Os dados são bem variados, parâmetros de como o material foi feito, temperatura, concentração, tempo, resultados de simulações computacionais tipo DFT, que dão propriedades quânticas, imagens da microestrutura e, claro, as propriedades finais que interessam: condutividade, magnetismo, resistência à corrosão. E as tarefas de ML são, encontrar as relações entre tudo isso. Principalmente prever as propriedades finais a partir dos outros dados, mas também entender como a síntese afeta a morfologia ou como a morfologia afeta as propriedades. Teve um exemplo bem concreto com vidros espumados. Eles queriam prever 5 propriedades diferentes com base em 8 parâmetros da fabricação, uma tarefa de regressão multialvo. Aplicaram ML, incluindo técnicas semi-supervisionadas e ativas para criar um modelo. Mas o mais interessante foi a combinação. Primeiro, o ML aprende a relação. Propriedade igual a modelo, receita de fabricação. Depois, eles usaram otimização multi-objetivo para encontrar a receita ótima, que daria as propriedades desejadas. Nesse caso, usaram redes neurais que sugeriram novas combinações de parâmetros. Essas sugestões foram usadas para sintetizar materiais reais, que se mostraram melhores. O modelo não só previu, ele ajudou a criar. Nossa, isso é muito poderoso. Realmente muda a forma de fazer ciência de materiais. Agora, mudando um pouco a marcha, vamos falar dos modelos fundacionais, os FMs. Aqui a escala é outra, né? O que exatamente define esses modelos? São aqueles modelos de IA enormes, tipo os LLMs que geram texto, que são treinados com uma quantidade gigantesca de dados de tudo quanto é tipo. E a grande sacada, pelo que entendi, é que, por serem tão genéricos, eles podem ser adaptados depois com um ajuste fino para um monte de tarefas específicas, sem precisar começar tudo do zero. Exatamente. E para a ciência especificamente, os FMs multimodais são, assim, particularmente promissores. Por quê? Porque os dados científicos raramente são uma coisa só, né? Não é só texto ou só imagem. É uma mistura. Artigos científicos, imagens de microscópio, dados de sensores, espectros químicos, gráficos, tudo junto e misturado. Os FMs multimodais são treinados justamente para entender e conectar informações que vêm em formatos diferentes. Modelos que entendem imagem e texto, os visão-linguagem, são um exemplo conhecido, mas o potencial para a ciência é integrar vários tipos de dados, seja em materiais, ciências da terra, biologia. Faz todo sentido. E tem exemplos concretos disso sendo usado. Na apresentação tinha um exemplo na área de nutrição, achei interessante. Pegaram um LLM, conhecido, o Llama 3, e fizeram esse fine-tuning, esse ajuste fino para tarefas de nutrição. E com isso o modelo aprendeu a fazer coisas como identificar nomes de alimentos em textos, ligar esses nomes a bases de dados como a taxonomia Food-On e até calcular informações nutricionais de uma receita. Tinha um exemplo lá, você dava receita com creme, iogurte, açúcar e ele devolvia a tabela nutricional por 100 gramas. Além disso, conseguia classificar receitas tipo semáforo, verde, laranja, vermelho, para sal, açúcar, gordura, e ajudar a tornar dados de diferentes fontes mais interoperáveis. Muito legal esse exemplo. Mostra bem a adaptação para um domínio específico. E tem outro exemplo interessante, mais visual, na ciência dos materiais. Usaram o Segment Anything Model, o SAM, que é um FM treinado para identificar e segmentar objetos em qualquer imagem, para analisar fotos de microscopia eletrônica. O material era a hexaferrita de bário. O SAM conseguiu identificar as nanopartículas na imagem, o que permitiu medir como os tamanhos delas estavam distribuídos. E essa informação sobre o tamanho das partículas se mostrou útil para prever as propriedades magnéticas do material. Quer dizer, um modelo super geral foi aplicado numa tarefa científica bem específica e ajudou.
O futuro aí provavelmente são FMs ainda mais integrados, né? Combinando visão, linguagem, dados de simulação para acelerar ainda mais a descoberta de novos materiais. É impressionante o potencial. Agora vamos para um tópico que parece ainda mais ambicioso: modelagem científica automatizada. A ideia aqui, se entende bem, é usar a IA para literalmente descobrir conhecimento científico novo. E não qualquer conhecimento, mas aquele expresso do jeito que os cientistas usam. Equações matemáticas, modelos de vias metabólicas, coisas como, sei lá, redescobrir as leis de Kepler ou o ciclo de Krebs a partir dos dados brutos. Um foco que ele mencionou foi modelar sistemas dinâmicos, que mudam com o tempo. A IA tentaria encontrar as equações diferenciais ordinárias, as EDOs, que descrevem a evolução do sistema. Exato. É um passo além. E a abordagem para isso geralmente tenta combinar o melhor dos dois mundos. A análise que vem direto dos dados observados e o conhecimento que a gente já tem sobre aquele fenômeno ou sistema. Os dois entram como input para a IA. E uma forma de representar esse conhecimento prévio é usando gramáticas. Pensa numa gramática que define as regras do jogo para construir um modelo científico naquele campo. Quais são os componentes básicos? Como eles podem se conectar? Gramáticas mais simples, as livres de contexto, definem restrições mais rígidas. Já as gramáticas probabilísticas livres de contexto, as PCFGs, podem incluir preferências. Por exemplo, preferir modelos mais simples, o que a gente chama de parcimônia, ou navalha de Ockham. O objetivo final é gerar modelos que não só se encaixem bem nos dados, mas que também façam sentido dentro da teoria científica da área e que sejam, claro, interpretáveis pelo cientista. E já tem exemplos disso funcionando, parece algo meio futurista. Sim, já tem resultados bem interessantes. Em epidemiologia, por exemplo. Conseguiram usar IA para aprender automaticamente modelos que descrevem surtos históricos, como a peste na vila de Eia, na Inglaterra no século XVII, ou um surto de gripe na ilha isolada de Tristão da Cunha, e mais recentemente, claro, para a Covid-19. Geraram modelos para diferentes países que capturavam as dinâmicas específicas de transmissão, quarentena, recuperação em cada lugar. Existem também abordagens que usam essas gramáticas probabilísticas, as PCFGs, junto com métodos de amostragem para explorar um espaço enorme de possíveis equações e encontrar aquelas que melhor explicam os dados. É quase como se a IA estivesse fazendo um brainstorming de equações, mas seguindo as regras da ciência. Que incrível! Isso nos leva a uma visão mais ampla, né? Sim, leva a uma visão importante. A IA na ciência não deve ser vista como um substituto para o cientista, mas sim como um colaborador poderoso. Uma ferramenta que faz parte do ecossistema científico, que consegue usar tanto as observações novas, os dados, quanto o conhecimento acumulado que a gente já tem, para gerar novos conhecimentos, modelos, hipóteses que aí podem ser usadas, testados, refinados por cientistas humanos e, quem sabe, por outras máquinas também. Para isso funcionar bem, essa integração forte entre dados e conhecimento prévio é fundamental. E tanto os dados quanto o conhecimento precisam ser tratados como, digamos, cidadãos de primeira classe, fáceis de armazenar, de encontrar, de acessar, de reutilizar. E as representações que a IA usa e gera precisam ser próximas da linguagem que os próprios cientistas usam no dia a dia. Essa ideia de armazenar, encontrar, reutilizar, conecta direto com a filosofia da ciência aberta, né? Que basicamente diz que o conhecimento científico é um bem público. Tem que ser acessível para todo mundo, sem barreiras de pagamento, sistemas proprietários, ou ficar preso em silos institucionais. O objetivo maior é acelerar as descobertas, aumentar a confiança na ciência e garantir que os benefícios cheguem para a sociedade como um todo. E aqueles princípios FAIR, para dados, findable, accessible, interoperable, reusable, ou seja, encontrável, acessível, interoperável e reutilizável, são só o começo, né? A ideia é que tudo que a ciência produz, artigos, códigos, modelos, protocolos de experimento, resultados, seja fair e aberto. E para isso acontecer, a gente precisa descrever e registrar tudo de uma forma padronizada, formal. Um exemplo extremo disso. Sistemas que podem planejar seus próprios experimentos, executá-los fisicamente, interpretar os resultados e repetir o ciclo. Para chegar nesse nível de automação na ciência, a gente precisa formalizar o processo.
O objetivo da ciência é aumentar o conhecimento através de experimentos, certo? E esse conhecimento precisa ser expresso em linguagens formais, lógicas. Isso traz clareza semântica, facilita a troca de informação e o raciocínio automatizado. E as ontologias são ferramentas essenciais para isso. Elas funcionam como dicionários e mapas conceituais muito detalhados para um domínio científico específico, definindo os termos e como eles se relacionam de forma clara e sem ambiguidade. Entendi. E tem exemplos práticos de ontologia sendo usadas na ciência da computação mesmo, né? Para descrever experimentos de machine learning, otimização. Foi mencionada a OntoDM. Pelo que eu entendi, é como um vocabulário controlado para a gente poder falar sobre tarefas de ML, algoritmos, tipos de dados, métricas de avaliação, de forma consistente. Para que serve isso na prática? Bom, imagina um banco de dados gigante com resultados de milhares de experimentos de ML, tipo OpenML. Para ele ser útil, para a gente poder comparar ou aprender com esses experimentos, a descrição de cada um tem que ser padronizada. Que algoritmo rodou, em que dataset, com que parâmetros, com que resultado. A OntoDM fornece a estrutura para essa descrição. E isso possibilita coisas como a meta-aprendizagem, que é aprender a partir dos resultados de muitos experimentos qual algoritmo tende a funcionar melhor para cada tipo de problema. E isso impulsiona o AutoML, que tenta automatizar a própria escolha e configuração dos algoritmos de ML. Perfeito. A OntoDM ajuda a estruturar todo esse conhecimento sobre os experimentos. Saber o tipo de dado, por exemplo, é fundamental em ML, né? Define a tarefa, diz quais algoritmos são aplicáveis. A ontologia captura isso junto com a descrição da tarefa em si, do algoritmo usado, do modelo que foi gerado. O OpenML.org é um exemplo massivo disso em uso. Milhares e milhares de experimentos registrados lá usam essa base semântica. E esses dados são usados para treinar sistemas de AutoML, que ficam cada vez melhores em recomendar o que fazer para um novo problema com base no tipo de dado. Outro caso de uso foi usar essa meta-aprendizagem para comparar classes inteiras de métodos em tarefas complexas como classificação multirótulo. Entender quando uma abordagem geral, tipo adaptar o algoritmo ou transformar o problema, funciona melhor com base nas características do dataset. E existe um esforço parecido para a área de otimização também, como a ontologia chamada Option. Certo. Então, se a gente for juntar as peças de tudo que a gente conversou, ML explicável, modelos fundacionais, modelagem automatizada, tecnologias semânticas, o que emerge disso tudo? Parece que a questão da explicação, da interpretabilidade é mesmo central para a ciência, seja com modelos interpretáveis desde o início ou explicando os caixa preta. A combinação de dados, mesmo que poucos, com conhecimento de domínio também parece ser uma estratégia muito poderosa. Os modelos fundacionais, por sua vez, ajudam a lidar com a escassez de dados em tarefas específicas e podem auxiliar na interoperabilidade entre diferentes tipos de informação. E as tecnologias semânticas, como as ontologias, são meio que a cola que permite organizar, compartilhar e construir sobre o conhecimento científico de forma mais colaborativa e potencialmente automatizada. Exatamente. É uma visão bem integrada. E essa visão não fica só na teoria, ela se reflete em ações concretas lá no Instituto Joseph Stephan, o JSI. Eles têm projetos nacionais importantes aplicando essas ideias em áreas como ciência de materiais, ciências da vida, ciências da terra. E também em projetos financiados pela União Europeia. O LLAISI, por exemplo, focado em IA para sustentabilidade. O LLMS para ERU, desenvolvendo modelos de linguagem grandes para a Europa. E o AutoLearning SI criando dados de benchmark para ML e otimização automatizados. E tudo isso se conecta com uma iniciativa maior, a Fábrica Eslovena de IA, a SALI. Interessante. E falando em infraestrutura, você mencionou que o JSI até criou um serviço interno de LLM, né? O LLM.ijs.ci. A ideia é dar aos pesquisadores acesso fácil a esses modelos grandes, como Mistral 7B e outros, rodando localmente. Isso. Começaram em março de 2024 com o Mistral 7B e foram adicionando outros, incluindo modelos especializados para matemática e até um para o idioma esloveno. A motivação é justamente fornecer essas ferramentas poderosas
de forma segura, controlada e acessível para os pesquisadores do Instituto, seja por uma interface de chat ou por API, para acelerar a pesquisa deles. Que iniciativa bacana! E olhando para a Europa de forma mais ampla, o que está acontecendo nesse cenário de IA para a ciência? Olha, tem muita coisa em movimento. Do lado da regulação, tem o Ato de IA europeu e pacotes de inovação. Surge também esse conceito de fábricas de IA, AI Factories. A ideia é combinar supercomputação otimizada para IA com um conjunto de serviços de apoio, para ajudar startups, pesquisadores, empresas a desenvolverem modelos de IA generativa aqui na Europa. A fábrica eslovena, a S-Life, é um exemplo disso, apoiando indústria, setor público e ciência. Além disso, a Comissão Europeia está trabalhando numa estratégia específica para IA na ciência. Teve consulta pública, vão ter mesas redondas e a própria comunidade científica está se mobilizando, propondo coisas como um conselho de pesquisa de alto nível para IA na ciência e uma rede de centros de excelência. Tem esse conceito chamado RISE, Recurso para a Ciência de IA na Europa, que busca acelerar a adoção responsável da IA na pesquisa, melhorar acesso a ferramentas, atrair talento, fomentar colaboração, com foco inicial em saúde, clima e materiais. Nossa, é um cenário bem dinâmico mesmo, muita coisa acontecendo. Bom, para a gente recapitular a nossa exploração de hoje, que foi guiada pela apresentação do professor Djerosky, a gente passou pelo Machine Learning explicável, pelos modelos fundacionais, pela modelagem automatizada e pelas tecnologias semânticas aplicadas à ciência. Vimos exemplos práticos, falamos da infraestrutura e dos projetos no GSI e demos uma olhada no contexto maior das políticas na Europa. E para quem se interessou e quer acompanhar mais de perto, vale ficar de olho, vai ter uma conferência científica importante sobre IA para a ciência em Ljubljana, na Eslovênia, em setembro de 2025, o site é ai4science.si e também uma cúpula mais voltada para políticas, o AI in Science Summit em Copenhague, em novembro de 2025, ais25.eu. Além de um livro sobre abordagens computacionais para a descoberta científica que está saindo baseado num simpósio que aconteceu. Exato, tem muito recurso para quem quiser aprofundar. E para a gente fechar, talvez, com uma provocação para quem está nos ouvindo refletir, considerando esse desenvolvimento super rápido das ferramentas de IA, que já conseguem gerar hipóteses, rodar experimentos virtuais, até sugerir novas direções de pesquisa com base em um monte de dados e conhecimento prévio, que mudança será que isso pode trazer para a natureza fundamental da criatividade científica? E qual vai ser o papel da intuição humana nesse novo cenário de descoberta que está se desenhando? Fica a pergunta no ar. Uma pergunta excelente e profunda para a gente continuar pensando sobre o assunto. Agradecemos demais a companhia de todos nesta análise. E uma última informação útil. O Instituto Josef Stefan, lá na Eslovênia, está contratando, buscando estudantes de doutorado, pós-docs. Se alguém tiver interesse, o contato do professor Djerosky é sazo.djerosky@ijs.si. Fica a dica e a gente se encontra na próxima. Até lá!